we all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. We all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. The stalk, Hagar. O talo, Agar. The second wife. A segunda esposa. By doubt of the promise. Por dúvida da promessa. Working through a doubt slightly. Operando através de uma dúvida um pouquinho. I just hope. Só espero. May God help us. Que Deus nos ajude. I want you to see this so bad. Eu quero tanto que vocês vejam isto. You cannot slightly doubt any of it. Você não pode duvidar um pouquinho qualquer parte dela. You've got to take it just as it is. Você tem que tomá-la justamente como ela é. It needs no interpretation. Não precisa de interpretação. The Bible says that the Word of God is of no private interpretation. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação própria. God don't need any of our schools to interpret His Word. Deus não precisa nenhuma das nossas escolas interpretar a sua palavra. When He vindicates it and makes it live, that's the interpretation of it. Quando Ele a vindica e a torna viva, essa é a interpretação dela. When God said, "Let there be light," quando Deus disse, haja luz, there was light. houve luz. That don't need to be interpreted. Isso não precisa ser interpretado. When He said, "A virgin shall conceive," quando Ele disse, uma virgem conceberá, she conceived. Ela concebeu. It doesn't need to be interpreted. Não precisa ser interpretado. We don't need all this. Não precisamos de tudo isto. It's seminaries and things that gets men. Seus seminários e coisas que pegam o homem. Well, we got the interpretation, we got the interpretation. Ora, nós temos a interpretação. Nós temos a interpretação. God Himself interprets His own word. O próprio Deus interpreta a sua própria palavra. He doesn't need anybody to interpret for Him. Ele não precisa de ninguém interpretar por ele. He said it happened and it happens. Ele disse, acontecerá e acontece. He said in the last days He'd pour out His Spirit, He'd get it. Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito. Ele derramou. I don't care what the denomination said, He did it anyhow. Não me importa o que as denominações dissessem. Mesmo assim, Ele fez isso. Because He said He'd do it. Porque Ele disse que faria. So it doesn't need interpretation. Por isso, ela não precisa de interpretação. For God does His own interpretation. Pois Deus faz a sua própria interpretação. And these things that you see, E estas coisas que você vê, that seems to be mysterious to you now. isso lhe parece ser misterioso agora. If you remember Se vocês se lembram, your ministry, you Pentecostals, o ministério de vocês, pentecostais, back under 30 or 40 years ago, 30 ou 40 anos lá atrás no passado, was just as much mystery to the church of the Methodists and Baptists foi justamente tão misterioso para a Igreja Metodista e a Batista, as this is to you today. quanto isto é para vocês hoje. But now find it in the Word. Mas agora encontrem isto na palavra. I'm trying to show you like you tried to show them. Estou tentando mostrar para vocês como vocês tentaram mostrar para eles. And then if God turns around and says it's so in the Word, E então, se Deus virar e disser que isto é assim na palavra, then confirms it to be so, that's God's own interpretation. então confirmar que isto é assim, essa é a interpretação do próprio Deus. You don't need anyone to interpret for you. Não precisa ninguém interpretar para você. Now, Hagar, by slightly, Agora, Agar, por um pouquinho. remember you cannot take one word out of there. Lembre-se, você não pode tirar uma palavra daí. And Jesus said in Revelation, E Jesus disse em Apocalipse, at the close of the book, no encerramento do livro, and at the first of the book, Christ said, e no princípio do livro, Cristo disse, any man that took one piece away from that word, qualquer que tirar uma parte daquela palavra, just one word misinterpreted, apenas uma palavra mal interpretada, caused every sickness, death that we've ever had. causou toda doença, morte que já tivemos. Well, if God, who is holy, Bem, se Deus, o qual é santo, looked down and caused all this chaos,
Olhou para baixo e todo este caos foi causado just slightly misinterpreting one word, por apenas mal interpretar um pouquinho uma palavra, and any little thing against that supreme word e qualquer coisinha contra essa suprema palavra caused all of this chaos causou todo este caos and the suffering, bleeding, and dying of his own son e o sofrimento, o sangramento e morte do seu próprio filho to reconcile this horrible thing back to him. para reconciliar consigo esta coisa horrível. How are we going to get in anything less than keeping the whole word? Como vamos nos envolver com qualquer coisa menos do que guardar a palavra toda? What you said, Brother Branham, that was in Genesis. Bem, você diz, irmão Branham, isso foi em Gênesis. I felt that. Eu senti isso, veja. But let me tell you Revelations. Mas deixe-me dizer-lhe Apocalipse. That's the last part of the book. Essa é a última parte do livro. Whosoever shall take one word out of the book of this prophecy, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Qualquer que tirar uma palavra do livro desta profecia, ou acrescentar uma palavra a ele, a sua parte será tirada do livro da vida. Jesus said in the middle of the book, Jesus disse, no meio do livro, there's your three witnesses again. aí estão as suas três testemunhas novamente. Genesis, the New Testament, and the day today. Gênesis, o Novo Testamento e o dia de hoje. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Well, he didn't mean it. Bem, ele não quis dizer isso. He is talking to people who were theologians to the highest. Ele estava falando com pessoas que eram teólogos aos de destaque. Those priests, their great-great-great-great-great-grandfathers had to be priests. Aqueles sacerdotes, os pais dos pais dos pais dos pais dos pais dos pais dos pais deles tinham que ser sacerdotes. To misconstrue one word of it, Tomar uma palavra dela em sentido errado, why, it was absolutely a death penalty. ora, era absolutamente uma pena de morte. They had to be stoned for one word to be misconstrued. Eles tinham que ser apedrejados por errar uma palavra. But they had the wrong interpretation of it. Mas eles tinham a interpretação errada dela. Therefore, when the word itself, No entanto, quando a própria palavra, when God promised to send the Messiah quando Deus prometeu enviar o Messias and sent it in the very swaddling cloth that he promised it to come in, e a enviou no próprio pano em que ele prometeu que ela viria, they had a different swaddling for it to be wrapped in. eles tinham um pano diferente para nele ela ser envolta. Let me say this. Deixe-me dizer isto. So is it today Assim é hoje, that they don't get it. que eles não a entendem. It's not in the swaddling of denominationalism or intellectual. Não é no pano do denominacionalismo ou intelectualidade. It's in the swaddling of the power and the resurrection É no pano do poder e da ressurreição and the manifestation of the risen Christ. e da manifestação do Cristo ressurreto, The way God promised it. da maneira que Deus a prometeu, And not in the swaddling of people's thoughts of it. e não no pano dos pensamentos das pessoas a respeito dela. Now, Hagar, by one little slight difference through woman, Agora, Agar, por uma pequenina diferença através da mulher, not through Abraham now. não através de Abraão, veja lá. Abraham didn't want to do it. Abraão não queria fazer isso, But God let him do it mas Deus permitiu-lhe fazer, because same thing he let Balaam go on. porque ele, de mesma forma, ele deixou Balaão seguir adiante. Now notice, by slightly differing with it, Agora note, por discordar um pouquinho dela, she brought forth Ishmael, ela deu à luz Ismael, which was a wild man, que foi um homem desenfreado, never conquered. nunca conquistado. He lived by his bow. Ele vivia pelo seu arco. He was a wild man, he is yet today. Ele era um homem desenfreado, ainda é hoje. Now, Sarah, the tassel, or pollen, Agora Sara, o pendão ou o pólen, Sarah, the true wife of the promise,
Sara, a verdadeira esposa da promessa, brings forth a gentleman. deu à luz um homem benigno. In return, brought forth a promised nation. Em troca, produziu uma nação prometida. Now, but Mary, no sex, but through a promise, Agora, mas Maria, sem sexo, mas através de uma promessa, just like Abraham got the promise from God, the Word of God, justamente como Abraão recebeu a promessa de Deus, a palavra de Deus, but believed the promise, mas creu na promessa, behold the handmaid of the Lord, eis aqui a serva do Senhor, see, brought forth not a stalk, but the original seed. veja, produziu não um talo, mas a semente original. For he was the Word that Abraham believed and that Mary believed. Pois ele era a palavra que Abraão creu e que Maria creu. Now, Mary was not the seed. Agora, Maria não era a semente. She was only the shuck Ela era apenas a casca, through the seed. através da semente. The two others was carriers of life. As outras duas foram portadoras de vida. Only the natural seed. Apenas a semente natural. Mary was not the seed herself, Maria não era a semente, ela própria, but like faith in God's Word, mas como fé na palavra de Deus, brought a more real image of the Word trouxe uma imagem mais real da palavra, because he was the Word. porque ele era a palavra. But like the shuck Mas como a casca of a wheat, ou de um trigo, the corn of wheat, um grão de trigo, the shuck holds the wheat inside of it and protects it a casca contém o trigo dentro dela e o protege until it is able or matured to go on its own. até que ele consiga ou esteja maduro para seguir sozinho. Está vendo? Then it was the seed itself that left her. Então foi a própria semente que a deixou, Just like the seed was in her womb. justamente como a semente estava em seu ventre. She wasn't the seed. Ela não era a semente, She didn't produce the seed. ela não produziu a semente. God is the seed. Deus é a semente. Now, the blood then, Agora, o sangue, então, many people think that it was Jewish blood that we were saved by. muitas pessoas acham que foi por sangue judeu que fomos salvos. And some of them said, well, we got a right through the Gentiles E alguns disseram, bem, temos direito através dos gentios, because Rahab the harlot por causa de Raabe, a prostituta, and Ruth the Moabite and so forth, e Ruth, a moabita, e assim por diante, they were Gentiles. elas eram gentias. You have no claim of that at all. Neither one. De maneira nenhuma você tem direito disso. Nenhum dos dois. He was neither Jew nor Gentile. Ele não era nem judeu nem gentio. He was God, Ele era Deus, the Logos, o Logos, the Word that went out of God. a palavra que saiu de Deus. When he began to brood upon the earth Quando ele começou a pairar sobre a terra and brought forth marine life. e produziu vida marítima. When the Spirit of God, Quando o Espírito de Deus, the Logos, o Logos, the Word, which God said, let there be. a palavra que Deus disse, haja. And there went the Logos, which is the Word. E lá se foi o Logos, que é a palavra. And the Word began to cause all this was in the Logos. E a palavra começou a... Porque tudo isto estava no Logos. The whole Word of God, A palavra de Deus toda. the whole Bible for every age. A Bíblia toda para cada era. And as the Logos began to breathe upon the earth, E como o Logos começou a respirar sobre a terra, there come marine life, building up the bird life, vida marítima surgiu e desenvolvendo a vida dos pássaros, on up the animal life. continuando até a vida animal. And finally there comes something in the representation, E finalmente surgiu algo na representação, or looked like the thing that was brooding over it. ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isso. God, a man in the very image of God. Deus, um homem na própria imagem de Deus. That man fell, Aquele homem caiu, like the seed has to fall. como a semente tem que cair. And then God began to brood over that after the fall. E então Deus começou a pairar sobre isso, depois da queda. He brought up a Enoch. He brought up Elijah. Ele levantou um Enoque, ele levantou um Elias, He brought up a Moses. ele levantou um Moisés, He brought up prophet after prophet, ele levantou profeta após profeta, trying to restore that image again. tentando restaurar aquela imagem novamente.
And finally, upon the earth, E finalmente sobre a terra came the genuine image of God himself again, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, which was God, que foi Deus, the Logos, made flesh and dwelt among us. o Logos feito carne e habitou entre nós. Now that same Logos Agora, aquele mesmo Logos has a part. tem uma parte, He's got a bride. ele tem uma noiva. And the same Logos, this word, E o mesmo Logos, esta palavra, that cannot be tampered with, que não pode ser modificada, is brooding over the churches today, está pairando sobre as igrejas hoje, trying to bring back the word to its full manifestation. tentando trazer de volta a palavra à sua manifestação integral, Which the prophets was carriers to that seed. o que os profetas foram portadores daquela semente. And the church denominations has been carriers to the seed now. E as denominações da igreja têm sido portadoras daquela semente agora. Now, notice quickly, Agora, note rapidamente, but like the shuck hugs, mas como a casca abraça, holds in the seed. contém a semente. Now, then it leaves her. Agora, depois, a deixa. Jesus was God. Jesus era Deus. He was, his Father was the great Logos itself. Ele era. Seu pai foi o grande Logos, ele mesmo. And he could not pour it all in Moses, for he was a prophet. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta. And the word of the Lord always, E a palavra do Senhor sempre, never fails, nunca falha. comes to the prophet. Vem ao profeta. There's no place, no time in the Bible, Não há nenhum lugar, nenhum tempo na Bíblia, or since the Bible, ou desde a Bíblia, that the correct interpretation of the word come to a theologian. que a correta interpretação da palavra veio a um teólogo. Amen. Amen. It's not in the Scripture. Não está nas Escrituras. Never did the Pharisees, never did the Sadducees, Nunca os fariseus, nunca os saduceus, and never did God raise a prophet out of any of them. e nunca Deus levantou um profeta dentre qualquer um deles, And never did he in this last days. e nem o fez nestes últimos dias. As soon as he raised it up, Tão breve se levantavam, they all get together and make an organization out of it. There it dies. todos se reuniam e formavam uma organização disso. Aí morria. But it's for a purpose that he did this. Mas foi com um propósito que ele fez isto. We'll try to explain it. God helping us. Tentaremos explicar, Deus nos ajudando. Notice. See here how close the church, the seed now, Note, veja aqui quão parecida ela, a igreja, a semente agora, gets to look like the seed itself. chega a parecer-se com a própria semente. Now you notice, Agora, note você que when the seed goes into the ground, it's the original seed. quando a semente desce ao chão, é a semente original. When it comes forth, it brings forth a life. Quando ela brota, ela produz uma vida. But what does the life do out of a seed of wheat? Mas o que a vida de uma semente de trigo faz? It doesn't produce the same stalk of wheat right then, or same grain of wheat. Ela não produz o mesmo talo de trigo naquele mesmo momento, ou o mesmo grão de trigo. It's the life of the wheat, but it's in a carrier stage. É a vida do trigo, mas está num estágio portador. And that was the first Reformation E essa foi a primeira reforma, when Luther came forth out of the darkness of the chaos. quando Lutero saiu da escuridão do caos. It had to die. Ela tinha que morrer. So many times people sympathize. Tantas vezes as pessoas se compadecem. Oh, and I read a book not long ago on the silent God. Eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, Give us some of these modern philosophers apresentado por alguns desses modernos filósofos, who try to turn you away from God. que tentam afastar você de Deus. If you don't know the Word of God and the plan of God, Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, you can be easily shook. você pode ser facilmente abalado. But when you see God's plan, His program, Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, then by faith you know it's God. então pela fé você sabe que é Deus.
And God identifying Himself, É Deus se identificando, doing just what He did in the other times, walking, proving. fazendo justamente o que ele fez em outros tempos, andando, provando. That's the reason Moses could not be shook. É por essa razão que Moisés não podia ser abalado. He talked face to face with God, and God told him, Ele falou face a face com Deus, e Deus lhe disse: I am the one that was with Abraham back yonder. Eu sou aquele que estava com Abraão lá no passado. I'm the one that's made this promise. I'll be with you. Eu sou aquele que fez esta promessa. Estarei contigo. How are you going to stop that man then? Como você vai deter esse homem, então? As the prophet of old said, Como o profeta do passado disse, when the lion roars, who can but fear? quando o leão brame, quem pode não temer? And God has spoken, who can but prophesy? E Deus falou, quem pode não profetizar? When we see the things that God promised at this hour, see it unfold, Quando vemos as coisas que Deus prometeu nesta hora, vemos desvendarem-se. how can you stand still? Como pode você ficar quieto When you see that that's His way, quando você vê que essa é a maneira dele? what He said it would happen. O que ele disse que aconteceria? See all the mysterious things? Ver todas as coisas misteriosas, But that's just exactly the way God said it would take place. mas esse é exatamente o modo que Deus disse que aconteceria. Now notice, she, the carrier. Agora note, ela, a portadora. Now, Hagar come forth as a stalk. Agora, Agar veio como um talo, And then come the pollen. e então veio o pólen, And then come the shuck. e então veio a casca, And then come the seed. e então veio a semente. Now watch these carriers. Agora observe estes portadores. I want you to watch first. Quero que primeiro observe. Now the stalk does not look at all like the seed. Agora o talo de modo nenhum se parece com a semente. But the life that was in the seed is in the stalk. Mas a vida que estava na semente está no talo. That was Luther. Isso foi Lutero. Now the little stalk has many blades. Agora o pequeno talo tem muitas folhas. It went off from Luther into Zwingli Saiu de Lutero para Zwinglio and on down to Calvin and many others. e adiante para Calvino e muitos outros. Now notice, then it changed its position. Agora note, então mudou de posição. Watch nature now forming to the Word of God. Observe a natureza agora, formando de acordo com a palavra de Deus. As the sun, death, burial, and resurrection. Como o sol, morte, sepultamento e ressurreição. Then come the pollen. That was Wesley. Então veio o pólen. Isso foi Wesley. And through there were many little pollens hanging on it E através daí houveram muitos pólens pequeninos pendurados nisso, that actually looked a whole lot more like the seed que na realidade pareciam muito mais com a semente than what that leaf did on the wheat or the corn. do que aquela folha no trigo ou milho. Looked a lot more like it because Wesley with the second word, Parecia muito mais com ela, porque Wesley com a segunda palavra, second word of God bringing his church up, segunda palavra de Deus levantando a igreja dele, come to sanctification. passou pela santificação. That was his message. Essa foi a sua mensagem. All right. Then after a while, that dropped off Muito bem, então depois de um tempo isso desceu and went into the stalk again e foi para o talo de novo and brought forth an ear of corn. e produziu uma espiga de milho. But before this ear started, Mas antes desta espiga ter início, there was a shuck, covering, husk. houve uma casca, cobertura, palha. And any wheat raiser, corn raiser, E qualquer cultivador de trigo, cultivador de milho, if you dig in there and pick out that ear of corn se você procurar aí e pegar aquela espiga de milho, or that ear of wheat, ou aquela espiga de trigo, you'll think that that little você vai pensar que first little thing is that grain of wheat. aquela primeira coisinha pequena é aquele grão de trigo. But now there's the Pentecostal age. Mas agora, aí está a era pentecostal. Now you can't, Agora, você não pode, any theologian or any historian or other você, qualquer teólogo ou qualquer historiador, melhor dizendo, knows that that's the ages the way they come. sabe que essas são as eras da forma que elas vêm. Take the book of Revelations, Tome o livro de Apocalipse, take the church ages, tome as eras da igreja to see if that isn't exactly the way they unfold.
E veja se não é exatamente assim que se desenrolam. Now, from Wesley came forth Agora de Wesley vieram Pilgrim Holiness, Nazarenes, and all the little holiness churches. os peregrinos da santidade, os nazarenos e todas aquelas igrejinhas da santidade, A whole lot more closer to the Word than what the Lutheran Reformation was. muito mais próximas da palavra do que a Reforma Luterana estava. But you see, when Luther organized that and started those blades, Mas veja você, quando Lutero organizou, isso deu início àquelas folhas, and when this come up, all the Spirit left that Lutheran church. e quando isto veio, o Espírito todo deixou aquela igreja luterana, All of it just the denominational. todos com exceção só do denominacional. And the real true believers went into sanctification. E os crentes verdadeiros, de fato, foram para a santificação. And then when sanctification moved over E então, quando santificação mudou, to the Pilgrim Holiness and so forth, os peregrinos da santidade e assim por diante, and all the holiness organizations, e todas as organizações da santidade, Nazarenes and so forth, nazarenos e assim por diante, it moved from there right out into this Pentecostal age. ele se mudou daí direto para esta era pentecostal. And look at that little grain now of wheat. E veja esse grãozinho agora de trigo, It looks a million times more like the original wheat that went into the ground ele se parece 1 milhão de vezes mais com o trigo original que desceu à terra, than what the stalk did, or what the pollen did. do que o talo ou o pólen. But if you'll sit down, put it under a glass, Mas se você sentar, colocá-lo debaixo da lente and open those little shucks up, e abrir aquelas casquinhas, they're just carriers also. elas também são apenas portadoras. The grain hasn't started yet. O grão ainda não teve início. It's a little bitty bud right at the back É um pequenino olho bem na parte de trás. with a big high-powered glass. You can see that little tip Com um microscópio pode-se ver aquela pequena ponta, like a pinpoint. como a ponta de alfinete. There comes the seed, Aí vem a semente. and this here shuck that looks just exactly like the real thing, E esta casca aqui, que se parece exatamente com a coisa real, it isn't the real thing. não é a coisa real. It's only a womb, É apenas um ventre, like Mary's womb. como o ventre de Maria. Mary was not the seed Maria não era semente, in the representation here of the stalk. na representação aqui do talo. She was only a carrier of it, Ela foi apenas uma portadora dela, like the rest of it, como o resto, but being called and chosen first by God himself mas sendo chamada e escolhida primeiro pelo próprio Deus, for this purpose. para este propósito, It looked more like, pareceu mais as our Catholic friends would think, that she was the mother of God. como que os nossos amigos católicos pensaram que ela foi a mãe de Deus. No, she was not the mother of God. Não, ela não foi a mãe de Deus. She neither was the seed of God. Tampouco foi ela a semente de Deus. The woman produces the egg. A mulher produz o óvulo. God produces the life. Deus produz a vida. The hemoglobin, the blood, is in the male sex. A hemoglobina, o sangue, está no sexo masculino. A hen can lay an egg, or a bird can lay an egg. Uma galinha pode botar um ovo ou um passarinho pode botar um ovo. In springtime, build its nest. Na primavera faz o seu ninho. But if that female bird hasn't been with the male bird, it won't hatch. Mas se aquele pássaro fêmea não esteve com o pássaro macho, ele não vingará. It's dead. It'll rot right in the nest. Está morto, apodrecerá no ninho mesmo. As I often said, that's what's the matter with the churches today. Como eu muitas vezes disse, é esse o problema das igrejas hoje. They're rotting right in the nest. Elas estão apodrecendo no ninho mesmo. Called Methodist Baptist. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter.
Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me, Jesus.